8.112 de 90 estabelece que, ao entrar em exercício a aptidão e a capacidade do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Essa avaliação é definida como: o artigo 20 da Lei 8.112 determina que, ao entrar em exercício o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Então, o enunciado da questão se refere ao estágio probatório, gabarito, letra D de dado. Com base nas disposições da Lei Federal 9.784, julgue o item. As atividades de instrução destinadas a averiguar e a comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. Certo ou errado? Bom, vamos ver o que fala a Lei 9.784, artigo 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo. E está aqui, ó, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. Então percebam que está igual aqui ao artigo 29. Por isso, a questão está totalmente correta, de acordo com o artigo 29 da Lei 9.784 de 1999. Então, o gabarito da questão é certo. Com base na Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, na Lei nº 4.320 e na Lei Complementar nº 101, julgue o item. São princípios norteadores da administração pública de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Certo ou errado? A questão é bem simples, né? Sempre cai em provas de concurso público, chamado LIMPE, que são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então está totalmente de acordo com o artigo 37 caput da Constituição Federal. A questão, então, nós devemos marcar certo. No direito brasileiro, a parceria público-privada... Bom, se formos analisarmos a Lei 11.079 de 2004, lá no seu artigo 2º, fala o seguinte, que parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Então, a alternativa correta é a letra C, constitui contrato de concessão, podendo ser da modalidade administrativa ou patrocinada. As taxas, como modalidade tributária, segundo a Constituição Federal, são cabíveis. Bom, a Constituição Federal de 88, em seu artigo 145, traz os conceitos de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Percebam que as taxas são em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra A, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Com base nas disposições da Lei Federal 9.784/99, julgue o item. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Certo ou errado? Bom, a questão ela traz na íntegra o artigo 35 da Lei 9.784.
Então, lá no artigo 35 fala justamente o que está aqui no texto. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Então, o gabarito da questão é certo, de acordo com o artigo 35 da Lei 9.784. Quanto aos atos administrativos, julgue o item. Resoluções são atos normativos ou individuais emanados de autoridades de elevado escalão administrativo. Certo ou errado? Bom, sobre as resoluções, José dos Santos Carvalho Filho afirma o seguinte: resoluções são atos normativos ou individuais emanados de autoridades de elevado escalão administrativo, como, por exemplo, ministros e secretários de Estado ou município, ou de algumas pessoas administrativas ligadas ao governo. Então, nós devemos marcar essa questão como certa, porque realmente resoluções são atos normativos ou individuais emanados de autoridades de elevado escalão administrativo. À luz das disposições do Decreto Federal 10.024, julgue o item. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados, por meio de carta convite assinada pelo pregoeiro. Certo ou errado? Bom, o artigo 20 da Lei 10.024 fala o seguinte, que a fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora de licitação. Percebam que a questão fala que foi por meio de carta convite assinada pelo pregoeiro, mas na verdade é por meio de publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União ou no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação. Então, a questão está errada. Quanto aos atos administrativos, julgue o item. Permissão é o ato administrativo discricionário e precário por meio do qual a administração permite que o particular execute serviço de utilidade pública ou utilize privativamente bem público. Certo ou errado? Bom, a questão ela trata de permissão. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, permissão é o ato administrativo discricionário e precário pela qual a administração consente que o particular execute serviço de utilidade pública ou utilize privativamente bem público. Então a questão ela está perfeita, então ela é correta e por isso devemos marcar certo. A expressão ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei reflete o conceito constitucional do princípio da. Estamos tratando aqui do artigo 37 da Constituição Federal, que traz os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o princípio da questão é o princípio da legalidade, que diz justamente isso: o administrador não pode agir, nem deixar de agir, senão de acordo com a lei, na forma determinada. Por isso, a alternativa correta é a letra D, legalidade.